Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar muito sobre a partida de hoje entre Inter e América Mineiro no estádio Beira-Rio, porque tem grande novidade na equipe titular do técnico Eduardo Cudê. A gente vai falar sobre os escolhidos e a principal novidade entre eles, a titularidade de um atacante que vem sendo pedido pelo torcedor do Internacional. A gente também fala bastante sobre a proposta milionária que o Inter recebeu por um atacante, podendo lucrar e inclusive recuperar boa parte do dinheiro que foi investido por esse atleta. A situação do Inter na tabela do Campeonato Brasileiro. Dá para sonhar ainda com Copa Libertadores? E a gente fala sobre os 3 negócios que o Inter fará com o empresário que vem a Porto Alegre. Um deles pode ser tirar uma grande joia de um gigante brasileiro, e a gente fala sobre isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações para aqui, e é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Vai lá em KTO.com, KTO.com, tô abrindo aqui inclusive o site para pegar a odd bonitinha para vocês, e vai jogar na partida do Internacional. Eu tô apostando que hoje não tem zebra no Inter e América, tá? Eu tô apostando em vitória do Internacional contra o América Mineiro. Tu vai lá em KTO.com, você que não tem o registro ainda, faz o primeiro registro, colocando o código DIAS tu ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito para dar uma brincada, e tu vai lá, ó, 7 horas da noite, dia 1º, Inter e América, tá pagando vitória do Inter 1.50, empate 4.33 e vitória do América 6.33. Eu tô apostando em vitória do Inter e mais de 1,5 em gols, e tu pode também fazer isso e ganhar uma graninha lá em KTO.com, tá certo? Bom, pessoal, hoje o Internacional entra em campo, hoje, quem sabe, com um resultado melhor, esperamos que seja dessa forma. Tem Inter e América, 7 horas da noite, no estádio Beira-Rio. Expectativa de público não é muito grande, é um jogo de meio de semana, 7 horas da noite, muita gente saindo do trabalho ainda. A gente sabe como é que é essa confusão desse horário, que é bem ruim para a prática do futebol e principalmente para o torcedor que vai para o estádio, mas o jogo está marcado, não tem o que fazer, 7 horas da noite, Inter e América. Estaremos no ar lá pela Rádio Bandeirantes 94,9 FM, Rádio Bandeirantes, pô, nossa live no YouTube, contando toda a história dessa partida. Bom, técnico Eduardo Cudê, ontem no CT Parque Gigante, fechou a preparação da equipe que vai encarar a equipe perdão da redundância, mas fechou a preparação do Inter para encarar a equipe do América Mineiro. Bom, são pelo menos 5 desfalques, 4 que vieram do último jogo da derrota doída, muito doída e dolorida, contra o Curitiba por 4-3 no último domingo no estádio Beira-Rio. O Gumalo já estava no departamento médico, se recupera de lesão muscular na coxa esquerda, o Vitão, que foi expulso, o Johnny, que levou o 3º amarelo, o Maurício, que levou o 3º amarelo, e ainda o René, que teve confirmado uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda, já não jogou contra o Curitiba, antes era um desconforto, fez um novo exame de imagem, foi confirmada a lesão muscular do René na coxa esquerda, tá fora da partida. Bom, os substitutos desses 4 jogadores no treino que foi fechado, tá? Com portões fechados no CT Parque Gigante na tarde da última terça-feira. O treino foi à tarde. Vamos lá. Substituto do Vitão, Igor Gomes. Substituto do René, Dalbert. Sim, Dalbert será mantido na equipe titular e o Nico Hernandes não vai jogar ali, por mais que é zagueiro, que pode jogar, não é nem improvisação, né? Ele é um zagueiro que também pode jogar como lateral esquerdo, jogou assim ao longo da carreira. O Nico Hernandes vai ficar no banco e o Dalbert, mesmo com tudo que aconteceu no domingo, jogou muito mal, fez aquele pênalti. A gente repercutiu o áudio do VAR até aqui no canal, de fato foi uma pataquada dele e do Rocher, mas o Dalbert mantido na lateral esquerda. Então vamos lá. Vitão, René, Johnny e Maurício fora, os 4 fora. Substituto do Vitão, Igor Gomes. Do René, o Dalbert. Do Johnny, o Rômulo. E do Maurício, 3 jogadores foram testados na posição, tá? Bruno Henrique, Depena e Pedro Henrique. E a tendência é que Pedro Henrique, sim, Pedro Henrique, o atacante Pedro Henrique, seja o titular na vaga do Maurício. Deve ser a grande novidade do técnico Eduardo Cudê para a partida contra o América no estádio Beira-Rio. Importante destacar que Mercado e Wanderson estão retornando de suspensão, não ficaram à disposição no jogo contra o Curitiba porque tinham levado o 3º cartão amarelo contra o Vasco. Dessa forma, o provável Inter de Rocher no gol, Bustos na lateral direita, Igor Gomes e Mercado dupla de zaga e o Dalbert na lateral esquerda. No meio de campo, Rômulo, primeiro volante, Arangues, o segundo, Pedro Henrique na vaga do Maurício e Wanderson, e a dupla de ataque, Alan Patrick e Ener Valencia. Vocês acham que esse time dá pra ganhar tranquilo da América? Deixem o resultado de vocês, palpite KTO, aqui nos
comentários, tá certo? Bom, o Inter tem uma situação que não é favorável no Campeonato Brasileiro, tinha uma expectativa de tentar uma vaga ainda na pré-Libertadores, o que ficou difícil, mas com uma vitória contra o América, o Inter, que é 12º com 38 pontos, pode pular para 41 e passar São Paulo e Cuiabá. O São Paulo tem 39, o Cuiabá tem 40, o Inter pode chegar a 41, ainda ficaria abaixo do Fortaleza, colaria ali em Fortaleza e Fluminense, ainda ficaria a 4 pontos, Fluminense que perdeu com reservas contra o Bahia fora de casa, o foco tá na final da Libertadores contra o Boca e é natural, mas o Inter pode passar nessa rodada São Paulo e Bahia. São Paulo e Cuiabá, perdão. Lembrando, Cuiabá joga quinta-feira contra o Vasco dentro de casa, vai ser um jogo difícil para o Cuiabá, e o São Paulo que não joga, pelo menos nesta rodada do Campeonato Brasileiro, tá certo? Bom, vamos lá, pessoal, avançando aqui na pauta de internacional. Por quê? Vamos lá. Outro assunto que foi bem importante aí nas últimas horas foi em relação ao David, jogador que eu já falei aqui, que interessa ao Rogério Ceni no Grupo City, no Bahia, que é gerenciado hoje pelo Grupo City. O Rogério Ceni já trabalhou com o David, atacante que pertence ao Inter, tem contrato até dezembro de 25, mas está emprestado ao São Paulo. O Rogério Ceni trabalhou com ele no Fortaleza, no Cruzeiro e também no São Paulo. E aí o grande detalhe, meu parceiro Eduardo Deconto, morou aqui no Rio Grande do Sul, foi setorista do Inter pelo GE, tá lá no Trivela, em São Paulo, faz a cobertura diária do tricolor paulista. Bom, o Eduardo Deconto tá trazendo que o David não deve ficar no São Paulo de fato para 2024, ele tá emprestado até o final desse ano pelo Inter. O São Paulo tentou renovar o empréstimo do David, a gente trouxe essa informação aqui e o Inter não topou. Só que a informação mais recente do Deconto é de que o São Paulo fez uma proposta ao Internacional de 1,5 milhão de euros, cerca de 8 milhões de reais, para ficar com o jogador em definitivo, e que o Inter recusou as duas propostas. Aquela que a gente já tinha dito, de empréstimo, e também essa proposta de compra de 8 milhões de reais. Bom, eu conversei com algumas pessoas bem importantes do futebol do Inter que me relataram: Lucas, pode dizer que não teve proposta. Teve conversa de fato, falaram sobre comprar, mas que a proposta oficial não chegou. Essa é a versão oficial do Inter. Mas o Deconto é muito bem informado, tanto que o empresário do jogador, o André Curi, e o seu staff, estão confirmando essa proposta do São Paulo. O Inter não. O Inter está dizendo que somente teve a procura. O Inter não descarta, inclusive, ficar com o David para a próxima temporada. Então hoje existem dois cenários. O David não vai ficar no São Paulo. São Paulo tentou de tudo e não conseguiu. Tem o Bahia do Rogério Ceni e tem uma permanência no Inter ou uma terceira via que seria aí para qualquer outro clube. Lembrando que o Inter pagou 10 milhões e 850 mil reais, quase 11 milhões, né? Arredondando 11 milhões, e emprestou ele por 1 milhão e 200. Ou seja, sobrariam 10 aí. Mas vamos lá. Se o Inter vende por esse valor dos 8 milhões de reais, o Inter ganharia 9.200, né? Porque é 1 milhão e 200 pelo empréstimo primeiro, depois esses 8 milhões, daria 9.200 pelo David, que o Inter lucraria, sendo que gastou um pouco mais que isso, gastou quase 11 milhões de reais, o Inter ainda estaria perdendo, mas recuperaria boa parte dessa grana. Vocês ficariam com o David? Aproveitariam na próxima temporada? Eu acho que é interessante, tá? Quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Pra gente fechar, tá, pessoal, de Inter, e fechar também de mercado de transferências, tá? Porque eu citei aí André Curi, que é empresário do David, e que virá a Porto Alegre nos próximos dias, na próxima semana provavelmente. Ele tem confirmado essa informação para diversos repórteres. Conversei rapidamente com o Curi, ele me confirmou também que virá a Porto Alegre na próxima semana e vai tentar resolver 3 situações. Primeiro, a renovação de contrato do meia Alan Patrick, principal jogador do Internacional na temporada, disparado, é craque de bola, todo mundo sabe, tem contrato até dezembro de 25. O Curi está dizendo que ele quer renovar mais 2 anos. O Inter me falou oficialmente que o Alan Patrick já tem um contrato até fim de 25. Topa conversar? Até topa conversar. Mas a ideia inicial do Inter não era virar o ano renovando o contrato do Alan Patrick, mas não descarto essa possibilidade. A outra situação, o Rômulo. O Inter precisa comprar o Rômulo, já está em vias de fazer isso. A vinda do Curi deve antecipar essa questão, 3 milhões e 600 mil reais por 70% do volante de 23 anos. O Inter vai pagar o Atlético de Minas Gerais. E a terceira situação é o Isaac, joia do Galo, de 19 anos, que não teve muito espaço no profissional, também é empresariado pelo Curi e por outras pessoas. Eu conversei com essas outras pessoas sobre o Isaac. Ele foi lançado pelo Kudê, que é técnico do Inter hoje, no profissional do Galo. Ele jogou 3 vezes no profissional, contra o Libertad na Libertadores desse ano, contra o Brasil de Pelotas, onde foi titular, tá? Ele tem contrato até abril de 24.
Então já vai estar terminando esse contrato, ele já pode assinar daqui a pouco um pré-contrato com qualquer clube e ele foi oferecido ao Inter. E foi oferecido naqueles moldes assim, ó, quem sabe o novo Yuri Alberto. Foi dessa forma, o Inter aproveitou um imbróglio entre Santos e Yuri Alberto e conseguiu praticamente de graça o atacante. O Inter vendeu aí por 25 milhões de euros, uma das maiores vendas da sua história, disparado, o Yuri Alberto, e teve retorno financeiro e técnico o Yuri Alberto, a ver se o Isaac teria esse retorno técnico e esportivo também, mas se tem uma crença de que ele pode ser um novo Yuri Alberto nesses moldes, repetir a fórmula que deu sucesso para o jogador e para o Inter, e seria no Isaac. E o André Curi vai falar com o Inter também sobre isso, porque ele já ofereceu uma vez e o Kudê conhece, e quem sabe pode rolar esse negócio, tá certo? Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações. Beijo, um abraço e até a próxima.